Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos dar continuidade ao último assunto que a gente vinha trabalhando, ou seja, o surgimento do islamismo e suas características. Então, antes de iniciar o vídeo propriamente dito, gostaria de pedir mais uma vez, por gentileza, para quem não for inscrito, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Pois bem, pessoal, na última aula a gente começou a compreender um pouco sobre o surgimento do islamismo, começamos a observar toda a narrativa mitológica do surgimento do Islã, bem como do seu líder, no caso, que seria o Maomé. Então, compreendemos que a religião islâmica vai surgir na Península Arábica, ou seja, no Oriente Médio. E essa religião islâmica tem a sua mitologia, a sua narrativa própria. Então, observamos que o Maomé, no ano 609, ele vai receber a visita do arcanjo Gabriel, cujo lhe dirá que há um só Deus, que é Alá, e Maomé, ele próprio, seria o seu único profeta. Dessa forma, a partir do ano 609, Maomé começa o seu processo de peregrinação pela Península Arábica, mesmo que de forma clandestina, inicia-se o processo de conquistar os fiéis, de conquistar seguidores. Então, a partir desse período, a partir do iniciozinho do século VII, Maomé funda a religião do islamismo, essa religião que hoje é uma das mais populares no mundo. Fica atrás somente da religião católica. Então, é uma religião bastante expressiva nesses aspectos, sobretudo de seguidores, de fiéis. E já depois da morte do profeta Maomé, então o Deus do islamismo é Alá e o profeta seria Maomé. A partir da morte do Maomé, vai iniciar uma disputa interna para escolha do novo califa, ou seja, para escolher o sucessor do profeta, o sucessor de Maomé. E isso vai gerar intrigas, pois existia uma ala que dizia que para suceder Maomé tinha que ser parente de Maomé, mesmo parente distante, mas tinha que ser da linhagem de Maomé. E do outro lado, outros queriam que não fosse parente de Maomé, diziam que poderia ser qualquer islâmico que fosse escolhido pela tribo, que fosse escolhido pelos próprios muçulmanos. Então, os sunitas versus os xiitas. Então, os sunitas, eles são a ala de que poderia ser qualquer um que não fosse parente de Maomé. Já os xiitas eram exclusivamente parentes próximos e mais distantes de Maomé que queriam suceder. Então percebam que a religião islâmica é diferente da religião católica em alguns aspectos, da religião cristã, da religião católica. Por quê? No catolicismo, nós temos as adorações a imagens. Então, tem a adoração a imagens. Tem imagem de diversos santos. Já no islamismo, não tem imagens. Eles não adoram nenhum tipo de imagem. Em contrapartida, também, na religião católica, eles possuem tanto a adoração a imagens, como tem uma ideia de paraíso meio que diferente da do islamismo. Então, os islâmicos, eles não adoram a nenhum tipo de imagem, e também tem uma ideia de paraíso diferente da do catolicismo, né? Então, isso vai fazer com que a religião islâmica se diferencie da religião católica em alguns aspectos. Então, no cristianismo, no catolicismo, Jesus Cristo, ele é o último profeta. Então, não pode existir outro, não poderia surgir outro, e não vai existir outro para o cristianismo, para o catolicismo. Já o Maomé, ele foi um profeta, mas
ele teve sucessores. Então esses sucessores vão ter essa disputa para ver quem realmente deveria suceder o Maomé, a figura do Maomé. E aí existe a disputa entre sunitas e xiitas. A evolução para a forma religiosa diferente teria começado com o mártiro de Husayn, o filho mais novo de Ali, no ano de 680, em Karbala, no atual Iraque. Os clérigos xiitas são os mulas e mujitais, mas o clero não tem uma hierarquia formal. Os xiitas foram os responsáveis pela Revolução Islâmica do Irã em 1979 e tem graves divergências com setores do islamismo sunita. Aqui acima vocês conseguem ver algumas mulheres fazendo adorações ao Islã. Então aqui vocês conseguem ver a vestimenta das mulheres. Mas por que os muçulmanos e, sobretudo, os islâmicos, eles têm esse modo de vestimenta com relação às mulheres? Por que as mulheres têm que se vestir assim? Porque a interpretação do Alcorão, em alguns aspectos, é uma interpretação arcaica. Então, o Alcorão ele é interpretado desde a sua escritura inicial. Então, a partir do ano 609, 700 por aí. E as mulheres não podem mostrar nem o cabelo, nem os pés, nem os olhos, nenhuma parte do corpo, né? Em alguns aspectos só pode mostrar os olhos e mesmo assim, em outros aspectos não pode ser mostrado nem os olhos. Além do mais, para alguns setores do islamismo, para alguns mais radicais, as mulheres só servem para procriar, ou seja, para gerarem filhos, só servem para gerar filhos e para cuidar do marido. Além de tudo mais, as mulheres não podem estudar, não podem frequentar a faculdade e também não podem trabalhar. A Sharia é a lei religiosa do islamismo. O muçulmano não vê distinção entre o aspecto religioso e o resto da sua conduta pessoal. A lei islâmica não trata só de rituais e crenças, mas de todos os aspectos da vida cotidiana. Apesar de ter passado por um detalhado processo de formatação, a lei islâmica ainda é aplicada de formas variadas ao redor do mundo. Os países adotam a Sharia, tem interpretações mais ou menos rigorosas delas. Então, o que é a Sharia? A Sharia é a lei islâmica que vai ser interpretada através do Alcorão. Então, tudo isso que eu falei a vocês. O papel da mulher é limitado na sociedade, a mulher não tem muitos direitos. Além de tudo mais, existem as horas de preces, as horas certas para rezar. Então, a partir do momento que bate o horário para rezar, não pode trabalhar. Então, todo muçulmano deve parar o trabalho e fazer as suas preces, fazer as suas orações. Se alguém for pego trabalhando no horário de reza, no horário de oração, ele é chicoteado, ele vai receber chibatadas na rua. Isso em países que vão adotar a lei da Sharia mais antiga, como por exemplo agora o Afeganistão, onde o Talibã vai adotar a Sharia. Então vai adotar as regras mais arcaicas, mais antigas da Sharia. Então, no Afeganistão, mais recentemente, há uns 3 meses atrás, quando vai ser tomada pelo Talibã, entra em vigor a lei da Sharia, onde as mulheres não têm muitos direitos e todos devem seguir de forma específica e restrita as leis do Alcorão. Caso contrário, irão sofrer penas, inclusive a pena de morte também. Inclusive, não pode existir ladrões. Se alguém for pego roubando, é cortado e ser morto.
Na Arábia Saudita, por exemplo, vigora uma das mais conservadoras versões da lei islâmica. O Afeganistão da época da milícia talibã teve a mais dura e radical aplicação da Sharia nos tempos modernos. Proibia músicas e outras expressões culturais e esportivas, restringia gravemente todos os direitos das mulheres e ordenava punições bárbaras. A Sharia, porém, é adotada formalmente numa minoria de países com grandes populações islâmicas. Aqui na imagem vocês conseguem ver três mulheres, muito provavelmente estão lendo o Alcorão, estão fazendo suas preces. E vocês conseguem ver que tem duas mulheres que elas estão mostrando o rosto. Mas isso aí já é uma exceção. Acho que elas estão dentro de casa ou de algum tempo, porque as mulheres na rua não podem mostrar nem o rosto. Tem que ser coberto também o rosto. As mesquitas. As construções reservadas para as orações dos muçulmanos são chamadas de mesquitas ou masjids. Os prédios, contudo, não precisam ser especialmente construídos com esse fim. Qualquer local onde a comunidade muçulmana se reúne para orar é uma mesquita. Então, a mesquita é como se fosse uma igreja da religião católica, uma igreja da religião protestante. Então, as mesquitas são esses lugares de orações dos islâmicos, dos muçulmanos. E a mais famosa dela fica em Meca, na Arábia Saudita, onde cada muçulmano, cada islâmico tem que ir lá pelo menos uma vez na vida, para completar os 5 pilares. Aqui nós estamos vendo uma mesquita, estamos vendo os fiéis muçulmanos, os fiéis islâmicos. Vocês conseguem ver a vestimenta deles, a cultura religiosa deles, e aí vocês conseguem ver lá ao final como é a arquitetura de uma mesquita. Festas e datas. As duas principais festividades do islamismo são o Eid al-Adha, que coincide com a peregrinação anual a Meca, na Arábia Saudita, e o Eid al-Fitr, quando se quebra o jejum do mês do Ramadã, o mês sagrado. Aliás, é o principal período do calendário islâmico. Aqui vocês conseguem ver o templo, a mesquita, o templo religioso em Meca, na Arábia Saudita, no país da Arábia Saudita. É o maior templo islâmico do mundo. Então, esse aqui, uma vez ao ano, fica cheio, fica lotado de fiéis muçulmanos, de fiéis islâmicos. A mesquita de Caaba, em Meca, é uma das mais famosas, pois é o centro da peregrinação do Hajj. A mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, também é um local visitado pelos muçulmanos de todo o mundo. Ela abrigaria a pedra de onde Maomé ascendeu ao trono. Os muçulmanos xiitas também comemoram o Eid al-Gadi, aniversário da declaração de Maomé, e indicando ali com seu sucessor. Outras festas islâmicas são o aniversário de Maomé e o aniversário de sua jornada a Jerusalém. Qual é o tamanho do islamismo agora? Então vamos compreender o tamanho do Islã. O islamismo é a fé majoritária em 50 países e, graças às altas taxas de natalidade na Ásia e África, é também a religião com crescimento mais rápido. Maiores religiões em números de fiéis em porcento da população. Então, a religião maior do mundo é o cristianismo. O cristianismo tem 1,9 bilhão de pessoas. Então, 33% da população mundial é cristã, é adepta ao cristianismo, seja católico ou protestante.
Em segundo lugar, o islamismo, com 1,2 bilhão de pessoas, 1,2 bilhão de fiéis. Então, 20% da população mundial é islâmica. Então, a religião que tem mais fiéis é o cristianismo e a segunda é o islamismo. A terceira é o hinduísmo, com 800 milhões de fiéis, que representa 13% da população mundial. Onde estão os muçulmanos em porcentagem por continente? Na Ásia é onde tem mais muçulmanos, é onde tem mais islâmicos. Na Ásia, nos países asiáticos. Então tem 69,5% na Ásia é composto por islâmicos, por muçulmanos. Na África, 27% da população são islâmicos, são muçulmanos. Na Europa, 3%. E na América e Oceania, 0,5%. A decadência. Os mamelucos, os turcos, os seljúcidas, as cruzadas, as divisões em vários califados. Então, a invasão mongol no século XIII, o que significa dizer? Aqui é o período onde o islamismo vai sofrer mais, que é na Idade Média. Porque na Idade Média existia uma disputa entre os sarracenos, que eram os islâmicos, contra os cristãos, o exército do Papa, contra os cavaleiros templários, os cavaleiros medievais. Então, o período da Idade Média vai ser um período muito conflituoso. Por mais de 1000 anos, os islâmicos e também os cristãos, além dos mongóis, vão disputar as suas religiões dentro da Europa e da Ásia. Então, vão ter muita morte, vão ter muitas disputas, inclusive dentro do próprio islamismo vão ter várias disputas com relação ao califado, ou seja, com relação ao sucessor de Maomé, a quem seria o califa, e tudo isso vai propiciar uma diminuição nas práticas religiosas e vai chegar à decadência um pouco do islamismo, né? Então, vão existir essas disputas que são chamadas de cruzadas, cruzadas externas, ou seja, cruzadas entre as religiões islâmicas, as religiões islâmicas, a religião cristã e a própria religião dos mongóis da Ásia. A cultura é marcada pela religião, a arte, proibição de representar seres vivos, arabescos e caligrafia, tradução de obras gregas para o árabe, principalmente Aristóteles, Avicina e Averroes, sufismo, Deus amoroso, retiro espiritual e contemplação, a matemática, a álgebra, as contribuições para a trigonometria, a astronomia, a medicina. Então, os islâmicos eles vão contribuir muito com a matemática, vão contribuir muito com a medicina, com suas literaturas médicas. Aqui vocês conseguem ver a imagem antiga de um templo. Aqui é outra arte também muçulmana, que é a fabricação de tapetes. Eles gostam muito de fazer tapetes, porque os tapetes servem para eles se ajoelharem e rezarem durante 5 vezes ao dia. Então, como cansa muito os joelhos, eles fazem isso geralmente nos tapetes. Esses tapetes são feitos manualmente, é uma forma de arte também dos árabes, uma forma de arte dos muçulmanos, dos islâmicos. E esse é um tapete, percebam como é um tapete muito bem acabado, um tapete muito bonito, porque eles precisam dos tapetes justamente para rezar em cima dos tapetes durante 5 vezes ao dia. Aqui vocês conseguem ver a bandeira do islamismo e com os dizeres do Alcorão, né? Não será a bondade a recompensa da bondade? A pergunta. Então, não será a bondade a recompensa da bondade? Ou seja, se você dá bondade, você espera a bondade. Então, esse é um dos dizeres do Alcorão. Então, aqui está a representação da bandeira do islamismo. Aqui vocês conseguem ver algumas representações de mulheres. Então vocês conseguem ver mulheres no esporte, as mulheres islâmicas, muçulmanas,
Percebam que todas elas estão praticando coisas diferentes. Então tem algumas jogando vôlei, outras segurando crianças e outras na praia. Só que sempre elas precisam cobrir o cabelo, sempre elas precisam cobrir o corpo. Então perceba que as mulheres vão à praia com aquela roupa, porque não podem ficar de biquíni. As mulheres não podem mostrar nenhuma parte do seu corpo. De vez em quando somente o rosto e os cabelos em hipótese alguma podem ser mostrados. Então percebam que tem uma cultura diferente. Em alguns países essa cultura vai ser mais rigorosa ainda, ou seja, a Sharia vai imperar. E aí percebam que quando a mulher vai com o marido e o filho para a praia, o marido pode tirar a roupa, o filho pode tirar a roupa, mas a mulher não pode tirar a roupa, porque ela é um objeto que, de acordo com a Sharia, não pode mostrar o corpo, não pode expor o seu corpo, que é, de certa forma, pertencente ao seu homem, né? Isso de acordo com interpretações mais antigas da Sharia. Aqui também conseguimos ver mais mulheres, um pouco do cotidiano dos islâmicos. Aqui vocês conseguem ver a vestimenta de homens, a vestimenta de mulheres, um pouco da cultura, da alimentação, da cultura de alimentos. Então, pessoal, finalizamos aqui nossa aula sobre o islamismo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa religião. E um abraço e até a próxima aula.